Olá pessoal, pessoal que segue aqui o nosso canal no YouTube, você é estudante de psicologia, psicólogo, psicóloga, psicoterapeuta ou um profissional que tem vontade de conhecer mais sobre a área da saúde mental, em especial sobre essa psicologia e essa proposta de psicoterapia que é a psicologia existencial, que é baseada sobretudo aqui, né, nas reflexões e contribuições do filósofo francês Jean-Paul Sartre, que muito contribuiu para pensar uma psicologia em termos diferentes da psicanálise e das perspectivas comportamentais. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre a relação que Sartre estabelece, por exemplo, com a fenomenologia. E para falar um pouquinho sobre a proposta da fenomenologia, é necessário que a gente faça ou relembre uma frase que é muito falada, né, pelos gestálticos, pela psicologia da Gestalt, que é a ideia do todo é maior do que a soma das partes. Eu acho que a gente tem que começar por aí para pensar um pouquinho o que é a fenomenologia e de que modo ela pode ser uma ferramenta da psicologia, sobretudo do processo de psicoterapia. Fenomenologia, ela tem por finalidade essa concepção que eu gosto de dividir em duas compreensões que ela lança sobre o método utilizado e que nos auxilia, nos ajuda em relação à psicologia existencial. A primeira é a ideia de que o todo precisa ser compreendido. O olhar para o todo, nessa frase, o todo é maior do que a soma das partes, é uma reflexão provocada pela fenomenologia. E uma outra é a diferença metodológica de intervenção baseada numa descrição e não numa análise. Então ela não é uma psicologia analítica, uma psicologia que tem como base a fenomenologia. Ela é uma psicologia descritiva. E a gente precisa entender, então, essas duas concepções. Para falar sobre essa ideia da totalidade, essa coisa que vem com termos que até são usados hoje em concepções mais espiritualizadas, como holístico, a ideia do todo. Holístico quer dizer isso. Talvez não numa perspectiva não só espiritualizada, mas a ideia do todo é uma ideia fenomenológica. Então a gente precisa entender, por exemplo, aquilo que tem acontecido muito em ciência hoje, né? Em educação, por exemplo. Isso vem de uma base fenomenológica, que é a interdisciplinariedade, as coisas que se cruzam, que se conectam em educação, por exemplo. Multiprofissional, múltiplas profissões para uma compreensão sobre um fenômeno psicológico ou de doença física. Então esses termos são bastante fenomenológicos. E eles são, na verdade, bastante atuais. E eles são um contraponto à perspectiva que sustentou a ciência durante muito tempo, que é a perspectiva cartesiana, do método cartesiano de René Descartes, que foi talvez uma grande influência, uma das bases da ciência, né? O método cartesiano, em discurso sobre o método, em que Descartes vai propor que algo para ser conhecido, você precisa especificar muito bem e lançar um olhar apenas sobre uma parte e aprofundar o conhecimento sobre aquela parte. É assim que surgiram, por exemplo, as propostas de educação em que você separa por disciplinas para poder aprofundá-las. A própria proposta médica de especialidades que faz com que a medicina tenha especialidades para que o sujeito possa compreender profundamente um aspecto, né? Uma condição, uma base anatômica ou fisiológica. É por isso que existe o cardiologista, existe o neurologista, as especialidades de um modo geral. Essa é uma perspectiva da proposta cartesiana. E ela é uma proposta que faz com que haja um grande avanço, não estou desconsiderando isso, mas recortado do sujeito. Não é que nós não possamos ter essa concepção, mas a gente não pode ter essa concepção e não fazer depois uma leitura da totalidade. Que é isso que hoje se faz, ou se tenta fazer cada vez mais em ciência. O sujeito precisa ser visto como um todo. Você pode aprofundar um conhecimento em relação a um ponto, mas não venha a perder de vista a totalidade. Porque o todo, ele é maior do que você pegar todas as partes e somar. E o que é o todo? É a ideia de ver a conexão entre as partes. Não é vê-las separadamente como se não tivessem conexão. Então a proposta
holística, por exemplo, a proposta da integrativa da fenomenologia, é uma base importante para a psicologia do Sartre. O Sartre vai dizer que o sujeito que se constitui é sempre numa relação com o seu contexto, é sempre numa condição fisiológica e anatômica, ou seja, na relação com o seu corpo, com o seu tempo, com as coisas à sua volta. Então o sujeito se faz, ele adoece e encontra sua saúde mental dentro de uma relação com tudo o que está à sua volta. E tudo o que está à sua volta faz parte tanto do seu adoecimento quanto da sua saúde. E a gente precisa compreender melhor essa relação com o todo. Então, veja, quando se fala em psicologia existencial, sartriana, né, com base fenomenológica, o Sartre nunca tirou a necessidade de um olhar do todo. Uma outra questão importante que eu acho considerável aqui para a gente poder fazer a reflexão da nossa reflexão semanal sobre psicologia existencial está, por exemplo, na ideia da diferença entre um método descritivo, que é a base da fenomenologia, a um método analítico, que permite deduções, que permite dizer ou interpretar as coisas, e nesse sentido a fenomenologia diz que esse sujeito pode se perder do fenômeno. Ou seja, quando você estuda um fenômeno, você precisa se concentrar no fenômeno mais do que nas teorias sobre o fenômeno. Por isso que o Husserl vai dizer, deixar em suspenso as teses e ir até as coisas para ver o que elas dizem delas mesmas, para ver como elas são de fato. Se você ficar muito preso às teorias, você perde o fenômeno. Então você precisa muito mais da observação, da compreensão do fenômeno do que das teorias que dão suporte. Não é negá-las, mas às vezes tem que deixar em suspenso, para ver se aquilo que eu observo do fenômeno é aquilo que as teorias dizem do fenômeno, para ver se há essa convergência. Senão a gente corre o risco de não estar enxergando o fenômeno corretamente. O centro da observação é o fenômeno, não a teoria sobre ele. Por isso que propostas analíticas são diferentes de propostas descritivas. E a fenomenologia é descritiva. Se fôssemos pensar numa clínica, então seria mais ou menos assim. O sujeito precisa dizer dele mesmo, para a gente encontrar nele o sofrimento. A gente não pode ter de antemão uma compreensão que a gente não deixe ela em suspenso, para ir até a vida do sujeito e ver aquilo que ele diz dele mesmo, e depois a gente confronta com a teoria, depois a gente relaciona com a teoria, mas a gente não pode abrir mão do sujeito que se revela, que se coloca ali numa psicoterapia, que diz de si. E se a gente fizer isso, a gente está perdendo esse sujeito. Então, vejam, duas reflexões importantes, base da fenomenologia, que eu acho que são relevantes para nós aqui, que é a ideia da totalidade do fenômeno, e que é a ideia do método descritivo em contraposição ao método analítico. São reflexões importantes assim que a gente faz aqui no nosso canal semanalmente. Você pode conhecer cada vez mais um pouquinho do que é a psicologia existencial, suas bases e aquilo que ela se propõe a fazer. São vídeos que eu coloco aqui para que você possa compreender cada vez mais. Espero que vocês gostem. Se vocês gostam do nosso conteúdo, vai lá, curte, compartilha, né? Você pode fazer perguntas, interagir com a gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que gostem. Continuem aí inscritos no canal do nosso Centro Simone de Beauvoir, para que você possa cada vez mais entender e conhecer um pouquinho sobre a nossa psicologia existencial, sobre as bases da psicologia existencial a partir de Jean-Paul Sartre. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.